Ô, gente, Roberto Relubiscro aqui. Quando eu terminei de assistir ao documentário alemão Criminoso ou Inocente, lá o caso Big Mac, eu fiquei com a seguinte pulsante pergunta. Quem é mais malandro, mais manipulador nessa história toda? O próprio Walter, né, o personagem central, o Big Mac, porque ele tem um discurso, ele tem uma lábia muito boa, auto-vitimista. Nossa, ele é bem complicado de acreditar, né? A mídia alemã, que para torná-lo um herói, assim, tipo, o inocente, injustamente condenado, que ele foi, na verdade, só que a mídia deixou de falar, subtraiu, vamos dizer assim, uma boa parte do passado dele, que é para se adequar a essa narrativa que ela queria criar, que para ela traria lucros, né, audiência e tal. Ou o próprio documentário em questão, que de certa forma faz a mesma coisa, né? Deixa o público sem informações vitais do passado dele, que apenas para que na segunda parte do documentário haja uma virada, uma reviravolta, vamos dizer assim, e a gente comece a enxergar coisas que a gente não estava vendo, porque só então eles vão divulgar algumas informações do passado pré-cadeia dele. Eu falei, malandro come malandro, rouba malandro nessa história aí. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Geralmente, quando esses documentários não envolvem crimes, né? São crimes da vida real que não envolvem morte, vamos dizer assim, não crime. A Netflix parece que adora adotar um tom jocoso, camarada, bom moço. Você percebe aí pela edição, pela trilha sonora, é tudo meio irônico, assim, né? Então, claro, questões ficam sem responder, ou o documentário não se aprofunda. Ok, efetivamente ele foi condenado por um crime que ele não cometeu lá nos anos 90 na Alemanha, quando alguém, um gordo, alto, assaltou o banco e, apesar de todas as evidências estarem a favor do cara, o tribunal condenou. Depois a gente vai entender por que também que o tribunal condenou. Não estou defendendo o tribunal, foi um erro de justiça, mas isso na primeira parte do documentário, eles não vão dar todas as informações para a gente trabalhar com isso. Ok, então houve o erro e tal. Só que, por exemplo, uma peça importante da condenação dele foi a tal da forma da orelha, que foi descrita por um antropólogo, não sei das quantas. Ou seja, é a ciência que se quer exata, mais uma vez provando que de exata ela não tem nada, depende de interpretação, né? Isso o documentário não vai atrás, né? Um documentário mais profundo iria, porque isso é uma questão importante, tá? A própria questão mesmo do circo midiático que foi criado em cima, ou seja, a impressão que dá é que essas histórias parece que precisam acontecer porque alguém vai lucrar com elas, né? Então isso poderia ter sido explorado. De forma geral, é um documentário divertidinho, assim, não é um dos meus favoritos, não, mas a vida dele dá um roteiro mesmo, daqueles que você falava, gente, não é possível, se fosse um filme, né? Porque depois ele vai ser acusado de novo, aí vai entrar negócio de gangsta, rappers, e que também é uma outra coisa, né? Por que a cultura gosta tanto de endeusar esse tipo de gente, né? Poderia ter alguma coisa, mas não, o documentário está mais interessado nas coisas factuais, é puramente factual, é puramente para entreter e fazer revirar voltas, né? Para que no final você fique assim, não, será que ele fez? Será que ele não fez tal ou tal coisa? Como passatempozinho, é legalzinho. Eu vi no computador naquela velocidade 1,5, né? Que é para passar mais rápido, assim. Aquelas encenações, né? Esses documentários sempre estão cheios de encenações. Tem uma hora que acabou me enjoando, mas enfim, ele é um passatempo, de novo. Acho que não desce mais do que isso, tá? Legalzinho. Tchau.